Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon. Porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Estúdio Plural Editora. Ampliando o conhecimento. Transformando o futuro. Brasil que faz, com Elvis César. Seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência muito boa de vitória. Hoje estamos aqui com histórias inspiradoras. É assim que esse programa mostra o lado produtivo, intelectual, transformador do Brasil. E nós temos a honra de receber um pensador, empreendedor, muito mais do que serial. É com muita alegria que o Brasil que faz recebe hoje Walter Longo. Que prazer tê-lo aqui, viu, amigo? Meu querido. Uma gratidão muito grande. Eu nutro por você uma admiração enorme por você ser o meu prefeito, não é? Uau! Eu moro em Santana de Parnaíba há 30 e poucos anos já, né? Então, os últimos anos foram muito bons. Eu sei que você tem tudo a ver com isso. Ah, se não fosse Deus, viu, Walter? E hoje nós vamos falar muito a respeito de inovação, experiência de carreira, habilidade para empreender, inteligência artificial e muito mais. Walter, eu estava te perguntando agora nos bastidores, hoje um nome, um ícone da inovação, do empreendedorismo, da experiência em negócios, como você chegou, qual foi essa virada de chave? Conta um pouquinho para nós. Schopenhauer dizia que Deus das cartas a gente joga, né? Isso é a primeira vez que eu ouço isso, muito especial e verdadeiro. Exato. Então, tem gente que nasce num berço esplêndido, tem gente que nasce em locais mais pobres ou desfavorecidos, tem gente que nasce bonita ou feia, com inteligência ou menos inteligente. Então, assim, isso é algo que nos é dado. E a nossa missão, enquanto estamos por aqui, é jogar o melhor possível com as cartas que Deus nos dá. E tem gente que recebe uma mão ruim, condições desfavoráveis, né? E vai jogando com calma, com insistência, com resiliência, pega a carta da mesa, faz trinca e vai levando aquilo e pega o morto, tá certo? Enquanto outros que recebem uma mão ótima, uma mão com um monte de coringa, acaba sujando canastra limpa. Então, o que eu procurei fazer na vida, e é uma vida já bastante longeva, não é? Foi jogar direito com as cartas que Deus me deu. Eu brinco sempre dizendo que meu pai me ensinou a ser honesto e eu devo a ele tudo que eu não tenho. Mas eu não tenho com um enorme orgulho, entendeu? Eu não tenho e, vamos dizer assim, agradeço a Deus por não ter, porque tudo o que eu tenho, eu devo fruto do meu trabalho, da evolução, da curiosidade, do estudo. E isso é muito gostoso, deitar à noite em casa e ter a convicção que as coisas foram feitas da maneira correta. Independente do ambiente, da situação, quais foram as cartas que Deus te entregou aí? Você ter a habilidade de trabalhar com elas numa frequência sempre evolutiva, de uma forma que você possa melhorar seu passo a passo todos os dias, é o que te fez ser esse grande profissional que é admirado por todos, Sim. que é um homem respeitadíssimo e que mais do que isso, que defende princípios, coisas que são imutáveis no mundo. Eu escrevi um livro chamado Cláusulas Pétreas da Vida, ou seja, assim como a Constituição, Sim. nós temos cláusulas pétreas. O artigo 60, salvo engano, da Constituição Federal, salvo engano, trata essas cláusulas. São cláusulas que não podem ser mudadas. Isso. Se você abrir mão das suas cláusulas pétreas, buscando atalhos, abrindo mão das suas convicções, o resultado é que a sua alma se esfarela. Eu vou sair muito mais fortalecido dessa entrevista. Espero que você também. Nesse passo a passo, quais foram, assim, as experiências profissionais
que mais te impactaram ao longo da sua carreira? Eu acho que toda pessoa, e vou falar em termos gerais, não é? Deve buscar ser um CEO da sua vida. E o que é que significa ser um CEO da sua vida? Significa ter as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Uau! Então, eu tive a sorte, a bênção de ter uma mãe extremamente criativa e que me inspirou a ser muito curioso. Eu tive uma família que me deu sempre uma noção da importância do entusiasmo. E acabei, por causa disso, apesar de morarmos num país onde os bons estão perdendo a esperança e os maus estão perdendo a vergonha, manter o meu otimismo, não é? Então, se você tem as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo, você pode dizer que é um CEO da sua vida, não é? Um protagonista da vida com os elementos necessários para o sucesso. Aliás, falando em protagonismo, muita gente me pergunta o que é ser bem-sucedido, né? Não é? Para muitos, ser bem-sucedido é ter poder. Para outros, ter dinheiro. Para outros, até ter, vamos dizer assim, a capacidade de influir na sociedade. Enfim, cada um analisa ser bem-sucedido de uma maneira. Para mim, uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem 4 fases de relação com a história. Ou seja, quando pequeno, ouve histórias, quando adulto faz história, quando chega na minha idade conta história e quando morre vira história. Esta é uma pessoa bem-sucedida, entende? O resto, dinheiro, poder, tudo isto são ferramentas para você construir essas 4 fases de relação com a história. Nesse contexto, você, um homem criativo, que já vem da inspiração da sua mãe, aliás, mãe faz tudo com excelência, porque todo o trabalho dela é com propósito, essa criatividade te ajudou de uma forma especial para que você se tornasse um marqueteiro, um profissional de marketing de muito sucesso. Isso que você está falando, vamos dizer assim, claro, sucesso, como eu te falei, é relativo, mas assim, Claro. eu tive uma infância onde fui emulado em toda a minha criatividade, curiosidade. Estimulado. Depois, tive uma carreira profissional que há muitos anos atrás era considerado um defeito e hoje se mostra uma qualidade, que foi ser múltiplo na minha carreira. Trabalhei do lado da agência de propaganda, do anunciante, da mídia, fui ao mesmo tempo da indústria, da área de serviço, ou seja, há um tempo atrás você diria, esse cara muda muito de Ele não é emprego. bom em nada. Isso. E hoje tem best-sellers que fala do generalismo. Mais do que o generalismo, do nexialismo. Ou seja, nexialismo é aquela capacidade que você tem de ser abrangente e profundamente focado quando o desafio ou a oportunidade surge. Isto que a gente chama de nexialismo é algo que acabou acontecendo comigo por causa de um currículo onde às vezes eu estava de um lado, estava de outro, e daí eu comecei a notar que coisas que eu aprendi do lado do anunciante eram fundamentais para ser bem-sucedido na área de agência. Que quando eu trabalhava com agência, eu tinha a noção exata do que um veículo faz de impacto naquela marca. Essa capacidade de gerar nexo entre diferentes times, diferentes formatos de negócio, modelos de operação, deu a mim um currículo sempre crescente. Isso é dado muito importante. Eu não sou um empreendedor serial como muita gente pensa. Empreendedor é aquele cara que assume riscos, não é? Que vai em frente até com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa coragem superior até a que devia. Eu não, eu desde pequeno, se por um lado minha mãe estimulou muito a minha curiosidade, a minha imaginação, do outro, meu pai, professor de escola, uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, cuidadosa com cada passo que dava, deu a mim uma educação de segurança. Ou seja, eu tinha 3 anos, eu nunca caí, porque eu não largava uma mão sem segurar a outra, tá certo? Isso me acompanhou durante a vida toda. Eu sou mais poupador do que investidor. Eu abro até negócios, tenho empresas, vendi empresas, comprei empresas, mas sempre com um grau de segurança muito acima da média e provavelmente perdi excelentes oportunidades, não é? Mas também evitei grandes
precipícios. Isso Então, faz parte do jogo da vida e dos negócios. isso, mas eu tenho gente que eu admiro que assume riscos Que é mais e tudo bem, é é mais maravilha. veloz nesse processo Exato, de tudo bem. empreender, esse É. tipo de coisa. É que eu acho sofro, uma questão eu de sofro muito mal personalidade. com aleatório. Eu sofro com aleatório, com o inesperado. Então, uma pessoa que sofre com o inesperado Tende a precisa. ficar você Isso. tem um perfil mais conservador, É um isso aí, perfil esse é o mais meu perfil. pacificador. Inclusive em termos de investimento também, tudo isso. Ao longo desse tempo, o marketing é uma ferramenta transformadora, absolutamente transformadora, ainda mais quando é usado com a verdade. Isso, ela Aliás, é a verdade tem de prevalecer. Tem- Mas uma coisa importante, fazer marketing é você, sobre o seu produto, a sua empresa, jogar uma luz oblíqua sobre ela, de tal forma que a sombra resultante seja maior que o objeto. Portanto, fazer marketing é, no fundo, não dizer o que você é, mas o que você vai ser. Você, de certa maneira, quando tem um punhado de semente na mão, você não vende a semente, você vende a árvore. Aquilo que ainda não se expressou, mas está já dentro da semente. Portanto, fazer marketing é transformar storytelling em story selling, havendo uma coerência absoluta de verdade, de fato naquilo, né? Mas se você der essa visão projetada, essa expressão de aonde você vai chegar, você consegue liderar e convencer outras pessoas a ajudar você nesse caminho. Cada vez mais eu tento entender sobre liderança. Tento aprender. Ao longo desses últimos anos, eu tenho liderado pessoas, às vezes com menos sabedoria, com mais sabedoria, com mais experiência, com humildade, a gente reconhece as nossas fragilidades e consegue entender a nossa dependência de uma forma geral. Claro. Quando você vê quais seriam as características de um líder que fazem com que os seus liderados alcancem sua melhor performance, sua melhor versão? Eu tenho estudado muito sobre liderança e tenho visto que há vários tipos de liderança. Liderança autocrática, liderança democrática, né? Liderança servidora, liderança por exemplo, não é? E eu vejo que de todas as formas de liderança, Qual seria a melhor delas? é, Mas não fala agora, tá bom. que eu quero falar com você. Você que está assistindo essa verdadeira aula, eu não sei o que você está sentindo nessa entrevista, mas eu estou aprendendo demais. Você tem uma história impactante, tem algo para contar aqui no Brasil que faz para que todos possam ganhar com essa informação, com essa história, com essa inspiração da sua vida? Me segue agora no Instagram e manda essa história para nós, @Elvis César Oficial, e eu aguardo, a produção vai analisar e eu quero te ver aqui. Qual é a melhor forma de liderança? Olha, não existe uma melhor forma, porque depende do tempo, do modelo de empresa e A todas situação. a situação, e todas podem chegar lá. Não é por isso que eu digo que pessoas não são competentes, elas estão competentes. Eu posso ser o melhor líder possível para aquela empresa naquele momento e no outro momento não ser eu a melhor pessoa para liderar aquela turma, porque empresas passam por ciclos. Se eu estou num ciclo de reforma, talvez um líder mais mão na massa, que tem uma visão mais carismática, seja melhor. Se eu estou no momento de consolidação, talvez um líder mais preocupado com organização, com método, com processo, seja o melhor líder. Mas eu acho, se você perguntar para mim em tom pessoal, eu admiro mais os líderes servidores. E o líder servidor é aquele que entra na empresa toda manhã com uma missão: fazer com que cada uma daquelas pessoas que trabalham conosco sejam melhores ao final do dia. Ou seja, no fundo não é o que eu faço, mas o que eu faço fazerem. E isto a gente faz através de um propósito legítimo que todo mundo compre, através de escuta ativa. Poucos líderes hoje estão escutando de verdade o que as pessoas estão falando, não é? E principalmente com uma humildade. Uau! A chave que abre todas as portas. Humildade. É isso. Humildade é o reconhecimento da dependência, de que a gente Que é uma
expressão da humildade. Depende das Exato. pessoas. E eu concordo com você. Ao longo desses anos, eu tenho descoberto que a melhor forma de liderar é essa liderança que mistura vários modos, vários tipos de liderança, mas que tem na essência servir, fazer com que as equipes possam passar de um ambiente para outro. Nesse modelo que você veio, teve uma época da sua vida que você participou de um programa de televisão onde vocês Exato. foram assim um expoente nacional em modelos de formação de líderes, de pessoas empreendedoras, de que pudessem liderar em equipes para alcançar resultados. Claro. Alguns resultados no mercado, isso é todo natural, isso é que faz uma grande diferença. Você vê o brasileiro com uma aptidão natural para esse movimento de empreendedorismo? Eu vou dividir a resposta a você em duas partes. O primeiro, o mundo está hoje o que o Brasil foi nos últimos 50 anos. Ou seja, nós vivemos num ambiente onde não dá para prever nada. O Brasil é um país onde até o passado não é certo. Nós temos uma dificuldade de trabalhar com inflação, às vezes de 80%, como tivemos nas últimas décadas. Nós temos pouca estatística confiável. Então, o brasileiro foi forjado num mundo onde tudo muda o tempo inteiro, onde não há previsibilidade, onde não há planejamento, e hoje o mundo está cada vez mais imprevisível. Segundo lugar, a chegada da IA vai ter de mudar completamente o esforço que nós fazemos para um Brasil empreendedor. Nós temos a necessidade urgente de fazer com que a IA entre em todos os processos. Tem sido uma máquina do tempo para que a gente possa ganhar velocidade no processo. Não, você vai fazer 10 vezes mais rápido, 10 vezes melhor e 10 vezes menos custo. Ou seja, pensa o seguinte, no fundo a grande discussão, devo ou não adotar IA? É uma discussão que poderia ser também de você quer ser rico com saúde ou pobre doente. Não tem dúvida do que você tem que fazer, não é? Tem que adotar, Tem que adotar. tem que conhecer, tem que ter conhecimento. E olha, muita gente tem medo, Elvis, da IA. Eu diria a você que estudando profundamente esse assunto, eu posso garantir a quem nos ouve que daqui para frente quase ninguém será melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o ser humano com uma máquina, que o processo é de adição e não de substituição. E se alguém tem medo de perder o emprego, não é? Na verdade, não vai perder o emprego para a máquina, vai perder o emprego para alguém usando IA. Exatamente. O que significa que IA não é um risco de emprego. A inércia perante a IA é que significa esse risco. Assim, você me desperta uma grande curiosidade. Não sei se essa curiosidade é despertada em todos, eu quero saber até a sua opinião, que você está nos assistindo, mas de uma forma geral, se hoje eu faço uma tarefa manual que em breve será substituída, eu já tenho que me preparar num processo de algo correlacionado a um investimento mais de relacionamento, aplicação ao ser humano, tarefas e habilidades e negócios que não possam ser superados apenas pelo avanço e a rapidez da tecnologia. É isso que você está falando, é tão importante, Elvis, que é assim. Como diz meu amigo Flávio Tavares, que também é, vamos dizer assim, cidadão de Santana do Parnaíba, em terra de robô, quem tem coração é rei. Ou seja, quanto mais a IA penetra no mundo dos negócios, na nossa vida pessoal, mais os valores humanos serão o diferencial competitivo. Uau. Portanto, é assim, na hora que todo mundo tem acesso a fazer cálculo mais rápido, a saber o que vai fazer mais rápido, a planejar mais rápido, o que vai fazer diferença é o olho no olho, é a empatia, a simpatia, o interesse genuíno em gente. Ou seja, tudo aquilo que nos tornou humanos e que a Revolução Industrial roubou metade do nosso tempo para nos robotizar e agora nós estamos nos libertando das tarefas rotineiras, burocráticas, repetitivas. E veja, nós somos animais gregários. Nós nascemos com esse instinto gregário. De todos os, vamos dizer assim, os tipos do gênero Homo,
o Homo neanderthalensis, o Homo soviético, o Homo erectus. O principal, o que sobreviveu a essa evolução foi o Homo sapiens. E o que diferencia o Homo sapiens dos outros do gênero Homo foi exatamente o instinto gregário, onde a gente sentava ao redor de uma fogueira para trocar ideias, conversar, não é? Dividir experiências. E o que nós estamos fazendo aqui, se não uma fogueira digital, trocando ideias, conversando, dividindo nossa experiência. Então, o ser humano, não há coronavírus que acabe com a vontade de estar junto. Tanto é que os eventos voltaram mais fortes do que nunca. Não tem um lugar em São Paulo para fazer um evento. Eventos, palestras presenciais. Porque enfim, nós queremos tudo. isso. O comércio é como a venda digital explodiu, mas não há nada como a venda pessoal. O tete-a-tete, aquela conexão. A venda digital, ela é importante para nos dar mais tempo para a gente se divertir mais, conversar mais, encontrar mais. Quer dizer, no fundo, pensa o seguinte, nas ágoras gregas, há muitos anos atrás, os gregos ficavam estudando, conversando, trocando ideia, enquanto os escravos ficavam trabalhando. Infelizmente, naquela época, escravos humanos. O que a gente pode prever daqui para frente é que nós teremos as ágoras também nas nossas cidades, onde nós vamos poder estudar mais, conversar mais, trocar mais ideia, enquanto os escravos, neste caso a IA, vai estar aumentando a nossa produtividade e trabalhando sem parar. Eu acho que assim, o ser humano nasceu para desenvolver seus valores humanos. E a Revolução Industrial fez com que a gente, de repente, se transformasse parte de uma engrenagem na fábrica, fazendo de maneira repetitiva as mesmas coisas. E se você pegar a educação hoje, ela está exatamente formando pessoas para a Revolução Industrial. Mas é nisso que eu gostaria de chegar, e você chegou antes mesmo que nós pudéssemos. Você está como uma IA. Onde eu quero chegar, Walter, eu queria falar, esse processo, hoje a gente forma programadores. Com esse expediente, nós temos que melhorar cada vez mais a formação da juventude, da mão de obra, para que nós possamos só saber utilizar, navegar nesse rio da tecnologia. De certa maneira, a educação, claro que há algumas exceções, mas em geral, é uma educação voltada para a época da Revolução Industrial. Se você olhar, com honrosas exceções, a grande maioria das escolas ainda é muito parecida com uma empresa ou uma prisão. Todas têm muro alto para ninguém sair lá de dentro, tem que pedir licença para ir ao banheiro, toca o sinal, vai todo mundo tomar sol no pátio. Se você olhar, nós estamos formando operários e não cidadãos humanos. E é claro que há muita discussão e muita já evolução nessa área, mas estamos atrasados perante a evolução do mundo. No fundo, daqui para frente, a educação, não o ensino, a educação vai ter que mover do conhecimento para as habilidades. E habilidades são empatia, intuição, interesse genuíno em pessoas, saber trabalhar em equipe, a capacidade de se dar, de deixar legado, de criar propósito. Então, essa possibilidade de individualizar o ensino é onde a IA nos promete no futuro. Ou seja, nós teremos então grandes, ao invés de tutores, professores, nós teremos então orientadores, mentores, inspiradores, que vão mostrar um caminho de acordo com as habilidades de cada um dos jovens. Isso também está acontecendo na medicina. O médico antes era o tutor meu, agora ele está me inspirando a cuidar de mim. Hoje eu sou, entre aspas, tutor da minha saúde. E o médico tem que se transformar num mentor da minha saúde. E saúde, que era não estar doente, agora é estar bem, sentir-se bem e parecer bem. Neste novo tripé, é preciso que um mentor nos inspire nessa direção. Ao longo de toda essa experiência e um conhecimento nítido e que transborda nas nossas vidas, o que te falta ainda hoje? Qual é o seu sonho? O que te inspira? Eu quero partir de um princípio que todos nós deveríamos partir. E que princípio é esse? Dividir é multiplicar. Eu, ano passado, escrevi 16 livros. Eu sempre escrevia um por ano, não é? Mas a IA me permite hoje uma velocidade de pesquisa, de busca de informação, que me permite espraiar e avançar. Então, tem gente ainda usando IA como bengala, ou seja, eu vou deixar de fazer e pedir para a IA fazer. E tem gente usando como escada.
eu vou pegar a IA e fazer 5, 10 vezes mais do que eu fazia. Uau. Eu optei por isso porque eu parto do princípio que dividir é multiplicar. Isso eu procurei fazer em todas as áreas da minha vida. Quando alguém me pergunta, Walter, posso copiar sua palestra? Não precisa copiar, eu te envio a palestra. Né? E quando alguém fala, você tem um livro, eu queria te dar o livro. Ou seja, eu acho que no fundo, quanto mais a gente dividir, mais a gente vai multiplicar. E eu pretendo continuar nesse caminho o resto da minha vida. Walter, um jogo rápido, um livro. A Praça e a Torre, do Niall Ferguson. Um esporte. Futebol, né? Acaba sendo, eu sou corintiano, Sua família. tudo, significa Deus. tudo. Eu confesso a você que fiz seminário, ia ser padre, larguei, me tornei agnóstico durante muitas décadas, começo agora a ter dúvida sobre a visão que eu tinha até agora e começo a ver sinais cada vez mais evidentes de algo superior. Walter Longo, quem é o Brasil que faz para você? Eu me emociono quando vejo a Dona Maria, que é aquela mulher que serve café naquela empresa e que levanta às 13h30 da manhã para fazer o almoço das crianças que vão ficar em casa, enquanto ela pega 3 conduções para chegar num posto de trabalho e ao chegar, quando eu peço um café, ela vem com simpatia, com carinho, com atenção. São esses heróis anônimos que eu considero o que vale a pena a gente observar cada vez com mais atenção. Eu te agradeço a Deus por essa entrevista e a você, muito obrigado. Eu vou te entregar um livro, A Cabeça do Líder, que mostra algumas experiências de lideranças bem simples da minha vida, pautadas em princípios. Bom, É um muito grande obrigado. um presente para você. Obrigado, querido. E eu quero agradecer muito o seu tempo e essa grande aula. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado, Brasil. Nunca se esqueça, este programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. É com essa inspiração transformadora que o Walter acaba de falar para nós, é com essa mudança de atitude que a gente vai chegar lá. Já deu certo e a gente precisa ter essa fé. Quero te deixar um abraço, falar para permanecer nas minhas redes sociais e até o nosso próximo programa. Deus abençoe. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Estúdio Plural Editora. Ampliando o conhecimento. Transformando o futuro. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.